Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à última aliada para Miketz, que está no livro Bereshit, capítulo 43, versículo 30, até o capítulo 44, versículo 17. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E a piedade de José foi despertada por seu irmão, e ele quis chorar, e foi ao quarto, e ali chorou. E lavou seu rosto, saiu, esforçou-se e disse: Ponde pão. E puseram para José, separado, para os irmãos, separado, e para os egípcios, que comiam com ele, separado, pois não podiam os egípcios comer pão com os hebreus, visto que isso era abominação para o Egito. E foram indicados aos irmãos de José seus assentos, conforme a sua primogenitura e sua idade. E admiraram-se com isto. E distribuíram-se porções para cada um, sendo que Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior que os demais. E beberam e embriagaram-se com José. E José ordenou ao encarregado de sua casa, dizendo: Enche os alforjes dos homens com alimentos e põe o dinheiro de cada um na sua boca dos alforjes. E meu copo de prata colocarás na boca do alforje do pequeno, junto com o dinheiro de seu alimento. E assim foi feito. E de manhã os homens foram enviados juntamente com os seus jumentos. Mal havia saído da cidade quando José disse ao encarregado de sua casa: Levanta-te, persegue os homens e os alcança, e dize-lhes: Por que pagaste o bem com o mal? É com isto que meu amo bebe e adivinha. Procedeste mal no que fizestes. E o encarregado os alcançou e falou-lhes como José ordenou. E eles disseram: Por que fala meu senhor com estas palavras? Longe de teus servos fazer uma coisa dessas? O dinheiro que encontramos nos alforjes já te devolvemos. Como roubaríamos prata e ouro? Que morra aquele de teus servos com quem for encontrado o cálice, e que o restante seja escravo de teu amo. E respondeu o encarregado: Também agora seja como vossas palavras. Aquele com quem for encontrado o cálice, somente ele será meu servo, e vós outros sereis limpos de culpa. E apressaram e baixaram os alforjes, e abriu cada um o seu. E o homem procurou o cálice, começando pelo alforje do irmão mais velho, indo em ordem de idade, até o do mais novo. E foi encontrado o cálice no alforje de Benjamim. E os irmãos rasgaram suas próprias roupas, carregaram seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá veio com seus irmãos à casa de José, e ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele. E José lhes disse: Que fizestes? Por certo sabias que um homem como eu adivinharia? E Judá disse: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? Que justificaremos? Deus encontrou o delito de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele em cujas mãos foi encontrado o cálice. E José disse: Longe de mim fazer isto. O homem com que foi encontrado o cálice será meu servo, e vós subi em paz para junto de vosso pai. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato torat emet, bechayeu lanatah betorreino, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá. Mesmo sendo vice-rei do Egito, José, por ser hebreu, era discriminado. Os preconceitos e discriminações sempre existiram, fruto da ignorância, não poupando nem mesmo altos dirigentes e benfeitores, causando sérios aborrecimentos e muitos sofrimentos. José quis impressionar seus irmãos e os fez sentar conforme a ordem de primogenitura, cada qual com seu respectivo irmão por parte de mãe. Os irmãos se impressionaram com isso, pensando que José
era um adivinho. Devemos evitar conclusões precipitadas sobre fatos aparentemente inexplicáveis. Pode existir explicações ainda não esclarecidas a respeito. José quis testar os irmãos para ver se eles eram capazes de aceitar um tratamento preferencial para um deles, no caso Benjamim. Caso afirmativo, isto mostraria que eles se arrependeram de não terem aceito o mesmo tipo de tratamento em relação a José. Se quisermos saber se alguém se arrependeu de um dado comportamento, devemos verificar como age em situações que provocariam o comportamento em questão. Os irmãos queriam mostrar pela lógica que eram honestos, pois quem devolve dinheiro recebido indevidamente, como eles, não tem tendência a roubar ouro e prata. Sempre que possível, as provas devem ser guardadas e verificadas. Os irmãos tinham certeza de que o cálice não seria encontrado em seus alforjes. Estavam dispostos a colocar sua vida em liberdade em jogo antes mesmo de uma verificação. Erraram. Não se aposta o futuro em algo sem verificar antes se está com a razão. O encarregado mostrou o que é a verdadeira justiça: condenar somente o culpado, deixando os inocentes livres. Não devemos deturpar a justiça, propondo maiores ou menores castigos do que o merecido. Os irmãos se encontravam numa situação em que não tinham como provar sua inocência. Somente Deus é quem poderia saber do verdadeiro delito deles, pois os humanos não acreditariam. Quando se está sofrendo injustiças e nada se pode fazer, devemos ter fé em Deus e saber que a verdadeira justiça vem dele. Para refletir, mantenha-se alerta contra os preconceitos. Além de injustos, demonstram fraqueza de caráter das pessoas que os têm. Afaste-se delas. Não tire conclusões sem antes verificar os fatos. Não aposte seu futuro sem verificar se está com a razão. Não aceite provas sem verificá-las quando for possível. Não modifique a justiça propondo castigo maior ou menor do que o merecido. Lembre-se de que a verdadeira justiça é a divina e ela não falha. Para exercitar, quanto você acha que vai lhe sobrar ou faltar de dinheiro no fim desse mês? Comenta abaixo. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!